Bota na tela então, ó. Sai do muro. Seguinte, senhores. Janela de transferência, coisa e tal. Daquele, né? Gostosinho de algumas contratações interessantes. E aí a gente vai analisar primeiramente por time. Porque depois a gente vai fazer aqui uma prateleira de jogadores. Tá? Então aqui é um contexto mais geral, tá? Aqui é um contexto mais geral. Qual clube se reforçou melhor? Tá bom. Beleza? Então nós temos ali Cruzeiro. Ah, por que não botou fulano, ciclano? Não dá pra colocar todos primeiro. E porque não tiveram, de repente, muito destaque na sua janela de transferência. Perfeito? Ó, Cruzeiro, Botafogo, Flamengo, Vasco, Atlético Mineiro, São Paulo, Santos, Palmeiras e Grêmio. Produção, por que o escudo do Palmeiras é desse tamanho? Tô entendendo. Hã? Entendi. O do São Paulo tá pequeno também. Tô enchendo o saco só. Eu tô enchendo o saco. Eu tenho que... É verdade, foi um palmeirense que fez isso aí. Parabéns, Cardini. Ó, vamos lá. Muda de patamar, compôs bem e permanece igual. Vamos lá. Cruzeiro, o cabuloso Wallace Borges. Cara, eu acho que o Cruzeiro tinha um problemaço no time titular, que era a ausência de pontas de desequilíbrio, né? O famoso ponta driblador, o cara que gera o desequilíbrio no drible, que gera o desequilíbrio na parte ofensiva. Eu acho que o Sinisterra vai ser esse cara. Ele é muito bom. O grande problema dele é se ele vai estar em campo. Porque fisicamente falando, a temporada passada foi muito acidentada dele. Mas acho que é um jogador que vem para ser titular. Tem o Arroio, chegou também. Acho que tem uma contratação pro futuro, o Cauã, né? O jovem que chegou do Atlético Paranaense. Eu acho que o Cruzeiro, ele... É porque eu acho que assim, vamos lá. Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras já partem de um patamar, alto, muito né? alto, também acho. Um patamar bem alto. Então, eu acho que o Sinisterra não muda o patamar do Cruzeiro. O Cruzeiro já está num patamar muito alto dentro dos times titulares. Acho que o elenco tem que dar uma olhada, tem que de fato olhar para esse elenco. Mas acho que ele compõe bem. Eu acho que ele melhora o time titular. Ele talvez ficasse no meio do caminho entre o compôs bem e o muda de patamar. Mas se eu acho que o Sinisterra chega para ser titular e chega para talvez melhorar o time, talvez eu botasse no muda de patamar. E aí, ô Caio? Pô, acho que muda de patamar. É forte, né? É muito forte, mano, pro Cruzeiro. Eu acho que ele compôs bem, de fato. O Cruzeiro, ele montou um time forte, mas ainda faltavam algumas coisas de elenco e principalmente ponta, sofrer demais. É Sinisterra, o Arroio e o Cauã. E o Rian Guilherme. Ah, é verdade, o Rian Guilherme. Mas eu acho que não é pra chegar no titular. Não. Hoje, Assim, né? de impacto, gente. De impacto é que é o Sinisterra. Exato. Isso. E é um cara que ainda tem, a gente tem dúvida na questão física. Eu vou no compôs bem. Tá bom, compôs bem. Eu acho que compôs bem. Acho que não tem muito pra onde fugir, não. Eu quase coloquei no permanece igual. Sendo sincero. Não, eu acho que compõe bem. O Arroio é muito bom jogador também. Mas acho que você melhora o time titular. Você melhora o time titular, isso é. E o Arroio é bom também, é um jogador que vai entrar na rotação ali. Ó, lembrando que nessa janela de transferência tivemos aí uma diferença em relação às anteriores, porque teve parte também do Mundial, né? Então alguns times, por exemplo, o próximo Botafogo contratou Arthur Cabral, Danilo, Pantaleão, Joaquim Corrêa, Montoro, o Neto, Cris Ramos e o Barreira. Não, o Botafogo mudou de patamar, porque ele perdeu um monte de gente e voltou pro patamar ótimo. É isso. Pra mim muda de patamar, porque ele precisava. Mas você acha, mas o Botafogo antes do Mundial, com todos esses caras, e o Botafogo depois do Mundial, você acha que o Botafogo tá melhor? Então, sim, tava ruim, porque perdeu um monte de gente não, no final do ano. Mas vários desses caras saíram durante o Mundial. Então, pegando só Danilo, o Cris Ramos e o Neto. Foram só essas 3 contratações, né? Na teoria, porque as outras foram na janela do Mundial. Então, mas se a gente pega o Botafogo antes da janela, era um time que, sem os caras que saíram, Almada, Luiz Henrique e tal, a gente falava que não ia lutar por nada. Não, mas calma aí. Depois da janela... Não, mas saiu o Igor Jesus, saiu o John... Mas a gente vai discutir... O que a gente tá discutindo aqui nessa janela do Botafogo? Só os 3? É isso, né, produção? Só os 3. É Cris Ramos, Neto e Danilo. Isso. E quem saiu foi Igor Jesus, John... O Cuiabá não foi, mas voltou? O Jair? O Jair jogou o Mundial. Sim, Jair. Esse aí. Gente, o time do Botafogo piorou. Essa janela, o time, ele só trouxe o Danilo. Se você olhar as trocas e Gregório, né? E aí tem das saídas ainda tem o Gregório que você troca pelo Danilo. Não, o time do Botafogo piorou. Não cabe ali. Se a gente olhar, se o recorte foi esse, eu não sei se piorou, mas piorou porque você perde o Igor Jesus, né? Você perde o Igor Jesus. Pra você não estaria nem aí. Esse eu tô com o Caio. Pra você não estaria nenhuma dos 3. Não, estaria no piorou. Eu acho que o Botafogo piorou de verdade, porque eu acho que o Botafogo ele continua apostando em uma exceção que ele tá tornando como
verdade Regra, absoluta regra. de sempre. Que é, o ano começa em abril, em maio, em junho. E não é todo ano que vai chegar cara como o Almada e Luiz Henrique, em 6 meses o cara vai jogar pra cacete, vai destruir o futebol brasileiro e já era. Eu tenho certeza que daqui a uns anos a gente vai parar e vai olhar e vai falar assim, como o Thiago Almada jogou no Botafogo. A gente vai parar e vai pensar isso. E não é todo ano que os caras vão chegar e vão jogar pra cacete. Quem foi a melhor contratação dessa janela? O Danilo. O Danilo vive um momento espetacular desde que chegou? Não. Eu acho que ele é um excelentíssimo jogador da dinâmica mas acho que ele teve um absurda. impacto grande no Botafogo. Mesmo em pouco tempo. Ele teve um impacto absurdo, mas ele não atingiu o nível dele ainda. Não é cedo ainda, vai assim, atingir. é Acho que vai cedo, atingir. eu acho que ele mas vai eu acho que atingir. pra uma chegada ele já tá bem Sim, pra caramba. e eu acho ele que é uma encaixou. contratação excelente, tá? Então, Assim, mas eu a entendi um pouco reposição do que você está absurda. dizendo. Por exemplo, o Jorginho ele teve um impacto, de repente, imediato no Mas Flamengo. num time que tá muito mais estruturado. Tudo bem, é. mas tudo bem. Mas Um aí a gente tem que jogador botar na de conta Mas o também. Botafogo, é isso que o Caio falou, é a 0-1, é a questão 0-1 do Botafogo. O Botafogo está com o carro andando, trocando pneu. Mano, o Botafogo, Isso é uma e eles loucura, estão achando velho. que o Botafogo toda é hora tão vai conseguir. Isso é uma confuso loucura, é hoje muito difícil, que a gente velho. não consegue achar um muro pra colocar ele ali. Não, mas Assim, eu, é sério, assim, na eu nossa acho que vai dinâmica- ficar no permanece É, igual. então, permanece igual. Eu acho que Permanece você, igual. porque se você, tudo bem, eu sei que a gente tá olhando a janela pós-mundial, mas É. querendo ou não, a gente tem que olhar um pouco também da Sim. chegada do Montoro, Sim. a gente tem que olhar um pouco também desse todo da janela, que o Botafogo, existe um time do Botafogo antes e um time do Mundial, ou durante o Mundial, e o time do Botafogo depois. Se você pegar aquela escalação do jogo contra o PSG, tem uns 4 caras que já saíram dali, 5 caras, inclusive o treinador que já foi demitido de outro time, que é o Renato Paiva. É. Então eu acho que aqui a gente não... Se você olhar o time do Mundial e o time de hoje, eu acho que tem talentos que melhoraram, tem coisas que estão mais ou menos ali, tipo Neto pelo John. Acho que o John Não, tá mas- vivendo uma é. grande fase, mas o Neto é um bom goleiro. Não. Mas acho que aqui permanece igual pro Botafogo. Eu fecho. Fechou? Permanece igual? Mas é bem complexo esse Botafogo. meu Deus do céu. Então, ô Renatinho, abre pra mim. Flamengo. Seguinte, não, Flamengo, ó, aí- tivemos Samuel Lino, Saul e Emerson Royal, é isso? E Carrascal. É. A gente não colocou o Jorginho nesse porque veio antes do Mundial, né? Jogou o mas Mundial. aí muda justo, de né? patamar. O patamar já era alto, você trouxe caras Então, mas de um é que nível tá. muito... Muda de patamar ou Muda, já era uma eu parada acho que insana? muda. Mano, o Lino, filho. Exato. Lino, Saul... Não, Eu mas acho, falar- eu acho que assim, Saul, Emerson Royal é a substituição natural pelas vendas que o Flamengo fez. Gerson, Wesley, acho que aí fica elas por elas. Mas pra mim, o elo fraco do time do Flamengo era a ponta esquerda, principalmente. E o Samuel Lino é um cara muito acima da média no futebol brasileiro, que chega pra resolver o problema, mudar jogo e é um jogador de outro patamar. E digo no mais, futebol o brasileiro. Saul, se chegar perto do prime dele, ele sim. é uma reposição ao Gerson melhor que o Gerson. É, Não, eu ele acho encaixou que o como segundo grande volante ponto agora. aqui, eu entendo, acho que o ponto fraco ali realmente era a ponta esquerda, questão do Bruno Henrique e tal, mas eu acho que o que muda o patamar do Flamengo é ter o Jorginho como um volante Ah, sim. pra Também. ter a... É claro, o que o Caio falou tá perfeito, porque eu acho que tem uma diferença técnica do Samulino pra Cebolinha, pra Michael, acho que incomparável, você falou tá perfeito. Mas eu acho que a mudança do Flamengo, de você falar, cara, o Flamengo tá controlando mais jogo, o Flamengo tá conseguindo quebrar mais linha ali no meio de campo, fazer essa bola chegar mais limpa no Arrascaeta, que já fazia antes, mas faz muito melhor hoje, é você ter o Jorginho e ter o Saul como tua dupla de volante. Cara, o Flamengo joga em 30 metros. Sim. O Flamengo joga pressionando lá na frente. Se você tem um volante que toma soluções rápidas em um espaço de meio segundo, que é o caso do Saul, é o caso do Jorginho, principalmente o Jorginho, eu acho que o Flamengo muda de patamar sensivelmente, cara. Acho que E outra? já era um time bom, e olha como é difícil você sair de um time bom pra um time melhor. A janela do Flamengo é espetacular e eu acho que precisa ficar claro aqui. Batemos pra caramba no Boto, demos porrada 3x2 no Boto. A janela é excelente do Flamengo, principalmente na figura do Boto. E eu acho que tem um outro ponto. A Já gente tô falando ficou demais. numa linha tênue de janela muito boa e de uma janela que ficou devendo. E aí eu acho que passa por onde o Saul vai jogar. Se a gente botar o Saul como segundo volante ao lado do Jorginho, irmão, tá perfeito. Porque eu acho que se a gente tira o Saul de segundo volante pra você ter Alan ou Everton Araújo, tem um elo mais fraco no time do Flamengo titular, que é o cara que joga ao lado do Jorginho. A partir do momento que o encaixe é Saul ao lado do Jorginho, eu acho que muda de patamar. E o Felipe falou em vai coletiva ter que pensava ele como Pulgar, ponta direita. O Sim, Pulgar em então. algum momento vai voltar. Ah, não, o sim. De La Cruz também pode ser um jogador que aí eu acho eles acima do Alan e do... Mas Sim, eu acho sim, que sim, o ponto também. mais legal é, o Felipe falou que pensava o Saul como meia-direita, só que Era aí o é que eu Gerson, falo, né? cara, Era o o treinador Gerson. precisa olhar pro campo e ver o que o campo tá te dizendo pra ele. Perfeito. Ele olhou pro campo e falou, cara, eu tô com Alan e Everton Araújo aqui. Eu tenho o Saul que foi volante durante ou segundo homem de meio de campo durante muito tempo.
deixa eu trazer. E encaixou junto com o Jorginho e foi muito bem. Eu vou no muda de patamar. Muda de patamar também, Flamengo? Muda de patamar. Perfeito. Então. Vamos para o próximo, vamos com o Vasco da Gama. Deixa eu pegar aqui os nomezinhos. Só pra Janela não- final do Meteu Vasco. o pacotão de 5 Matheus caras no França, último dia. Thiago Mendes, Robert Renan, Andrés Gomes e Carlos Cuesta. São 2 colombianos, né? Sim. Pra mim mudou de patamar também, porque o Vasco tinha urgência na zaga. O É, Cuesta é um zagueiro no nível bom. É que aí a gente vai pegar assim, o Flamengo era um cara muito bom e que conseguiu ficar melhor. Sim. O Vasco, eu acho que ele fez uma janela pra sobreviver, mano. E era necessário. Então, pra mim, muda o patamar do time, São sim. 5 contratações, 4 empréstimos, né? também Porque, pra- assim, então- nesse Vasco sempre caía aquela discussão, né? É um time que joga bem, mas a defesa que tá complicando. Agora, assim, não pode ser escudo sempre essa questão também. Não, não agora, pode. agora tem peças para, de repente, mudar Robert essa Renan, questão. né? Pra, Pô, muito, pra elevar eu o time. acho É, o Robert por isso que Renan eu A muito muito gente, bom. bem. eu acho que são todos jogadores que assim, vamos lá. Cuesta, o André. Como é que é o. Andrés o time? Gomes. Andrés Gomes. São jogadores que vêm de um outro país, já não são brasileiros, depende de uma adaptação. O Robert Renan é um zagueiro que eu acho que tem uma qualidade gigante, mas é um cara de altos e baixos. Óbvio que você vai olhar para esses caras, a gente vai ter que ver ainda o resultado. Mas falando em nome e em qualidade, eles elevam o nível do elenco do Vasco, Também que tinha muitas lacunas. É, O eu acho Robert que Renan com o Diniz vai ser bonito de se ver. vai. Vamos É ver. que o Robert Pra Renan quê? decidiu, Ou 880. ele Pra decidiu quê, né? pular da montanha com 3 meses de Inter, sei lá, É. batendo aquele pênalti de cavadinha, aí, pô, é uma loucura. Mas assim, eu acho que a partir do momento que a gente... uma parte do time ou um setor da equipe muda de patamar, eu acho que a gente tem que levar isso em consideração. E aí é a diferença do Flamengo tá aqui, vai pra cima, mudar de patamar. O Vasco tá aqui, sobe um pouquinho, também mudar de patamar. O sistema defensivo eu acho que melhora consideravelmente, assim, sendo um grande problema. Eu acho que é uma janela, no mínimo, inteligente. Isso aí. É. Exatamente. Eu acho que tem 2 pontos que mudam de patamar. Tô com uns amigos nessa. O primeiro é a contratação do zaga, que é um problema, Sim. e o banco do Vasco era sofrível. É. O banco do Vasco com todo carinho, o banco do Vasco é fraco para uma Série A de Campeonato Brasileiro. E aí você traz alguns jogadores que, virando titular, botam os atuais titulares no banco ou chegam para compor melhor o banco do Vasco. Então eu acho que o Vasco melhora o seu banco e melhora a zaga. E repito, eu tenho falado muito isso. O Vasco, para mim, não é um time para estar na situação que está. Eu também acho que não. Principalmente o time titular. Não é para estar na situação que está. Só que tem toda a questão institucional e etc. Vamos ver se o Diniz vai conseguir tirar desse buraco. É, eu acho que se a gente parar pra olhar assim, se o Vasco só jogasse o primeiro tempo, o Vasco tava mais acima na tabela, Problema é e elenco. só jogava o segundo tempo, tava mais pra baixo, justamente por isso. Não tem jogador para tirar. Vamos pro Mudou de patamar próximo. o Vasco. Atlético Mineiro, que tem Alexander, Renier, o Juan e o Biel. Acho que O compôs bem. Andressoldi, né? Isso é Perdeu, bom. perdeu um monte de zagueiro. gente, mano. Perdeu Na verdade, gente vinha mesmo. perdendo gente desde o ano passado, né? Só saindo gente. Inclusive o técnico. Pra mim né? não fez mais que obrigação, só compôs. Tem São Paulo aí nessa brincadeira. É. Aí é uma incógnita. Aí é Mas, loucura. então, eu 3 acho. anos de contato pro homem. Cê é louco. E Thomas. Mas eu vou te falar, a situação do Galo A precisa. rescisão dele. A situação do Galo precisava de talvez um choque, né? Sei lá, enfim. Mas eu acho que tem. Você traz o Alexander, que eu acho que vai ser titular. Altos e baixos até agora, montanha russa, mas acho que vai ser Acho bom, muito titular, bom volante. Você traz o Juan Andressoldi, que eu acho que vai estar na rotação da zaga. Hoje o Galo só tem o Lianco como confiável, de seus zagueiros. E não, abriu mão do Igor Rabelo também. Né? abre mão do Igor Rabelo. Você tem o Renier, que pode ser titular, dupla Até do agora Hulk. não aconteceu. Tem uma assistência lá e Mas não só. aconteceu em lugar nenhum também. Acho que é mano. isso, Daí compôs bem Nhaka por também, enquanto. pelo amor de Deus. Nhaka e o René. Eu gosto dele. Não, Então, eu tem te- qualidade, Eu mas... tem tenho uma o Biel. leve esperança Eu também. gosto. O Biel ele tem entrado assim, fazendo um foguinho até no jogo, mas não. Beleza, mas é um cara de rotação. Tá, dito O isso, Biel o quê? é um cara de Compôs bem rotação. aqui, Eu né? acho que compôs bem. Acho que não muda o compôs patamar bem. do Galo, não. Não muda o patamar, né? Muda se a gente for pensar aqui, tava só saindo gente. Quem que mas... o Galo perdeu nessa janela também? Tem um pouquinho antes da janela, que é o Rubens, né? Que vinha jogando Rubens. muito bem, de lateral esquerdo, de volante, de ponta era esquerda. um dos caras Que eu acho que é principais uma do time grande do Cuca. perda. E acho que a troca é o Rubens pelo Alexander. Reginaldo, né? Reginaldo também, é verdade. Idiota, cara. Era pro Caio cair, pô. Vamos pro próximo. Atlético Mineiro então compôs bem. Tricolor, o nosso São Paulo. Jesus pai amado, hein? Rafael Tolói, Mailton, Tapia e Rigoni. O Tapia até antes, na verdade, né? É. Mas enfim. Eu acho que... E saiu, aí ele abriu uns caras da base que vendeu, né? Vendeu o Patrick. O Vendeu Lucas o Ferreirão e Matheus vendeu o Matheus Alves. Ferreirão pro Shakhtar.
Isso. E o Matheus Alves pro CSK. É isso. Pra mim permanece igual. Acho que não muda. Se traz o nada. Marcos Guilherme, que era o Marcos Leonardo. Marcos Se Guilherme, traz Marcos Marcos Leonardo. Guilherme, os caras te matam. É isso que acontece. É verdade. Traz o Marcos Já Pô, tá jogando você ainda? com o Marcos Leonardo, desembarca o Marcos tá jogando Leonardo. ainda? Chega o carequinha, Marcos Guilherme, os caras entram no Marcos Guilherme tá CT jogando lá, Mas eu tô mano. contigo, você traz o Marcos Leonardo, muda patamar. É. de patamar. Porque acho que cai um pouco naquela questão do Vasco, né? Na questão da carência, do que o time precisava pra mudar. Era de um atacante. Mas no caso não vê. Marcos Guilherme tá onde, Jesus? Aqui, ó. Mas eu Tá acho no que dito Tóquio. isso, permanece. FC Tóquio. 30 Permanece anos. igual. 30 anos. Tamo junto, Permanece Marcos igual. Guilherme. O problema do São Paulo não foi nem janela, é o médico. É a saúde dos seus jogadores. E, pô, azar também, velho. É, Azar também. Não tem muito como fugir disso. E o nosso Santástico, senhores? Santástico Fala aí que pra nós. contratou o William Arão, Cabageiro, Mike, Igor Vinícius, Adonis Frias, Alexis Duarte, Lautaro Dias. Mas assim, precisa de jogador o Santos também. Eu acho que o Adonis e o. Qual é o outro zagueiro? Alexis. O Alexis. Eu acho que são Alex caras que vão Duarte. chegar pra. O Gil já rescindiu ontem, né? Rescindiu. Rescindiu, Então, mano. o Santos, por incrível que pareça, ele contratou 8 caras e ficou no verdinho, porque ele abriu mão de um monte de cara, rescindiu com um monte. O Gil, por exemplo, salário alto, rescindiu também. Então, David Washington saiu também, né? David David Washington, o Washington. Chelsea pediu de volta. Porque não tava jogando. também não veio também, né? É. Dito isso. Mas assim, é que. Pô, a parada é, eu pelo menos, tá? Quando o Santos fecha com o Neymar, a expectativa é que eu estivesse lendo aqui, ó. Santos contratou Cristiano Ronaldo, que Ah, era eu o não tinha. Verratti. Eu não tinha. Lionel Messi, não sei o que. Definitivamente Cara, eu não tinha. assim, claro que tô fazendo uma brincadeira, mas eu achava que eram nomes de maior peso. Eu Mas achava. é que eu acho que assim- eu acho que o Santos compôs bem. Porque ele precisava encorpar o elenco. Tem Ah, mais não, gente, eu- mas eu ninguém acho que chega com- pra eu- pá, mas eu acho que precisava ter um elenco mais numeroso. E assim, lateral direito também, que era um problema, tem o Igor Vinícius e o Mike, que querendo ou não, acho que melhores do que estavam. Acho que compôs bem. E essa parada do Neymar, acho que antes de começar o campeonato, ou o comecinho de campeonato, é mais fácil da gente imaginar um negócio desse, de só o Neymar ir lá e convencer e tal. Pô, jogador assistindo o Ah, não, time do aí, Santos óbvio, acaba óbvio. complicando um pouco também o poder de convencimento, Óbvio. né? Agora, o nosso Bagunça do clube também. Exato, nosso É. amigo William Arão aí também, o quê? 5 minutos contra o Mengão, nada mais, né? É, Da ninguém onde? sabe. Esconderam o homem. É. Assim, eu acho que o ponto é assim, a gente olha pra lista e fala assim, pô, mano, um monte de jogador desconhecido, não sei o quê. Mas nesse meio tem jogadores que tem qualidade. São jogadores. E eu gosto desse mercado realmente que você não fica indo. Por exemplo, o Arão Mas é um quando- tarimbado, então, mas não tá jogando. Então, mas quando, eu acho legal ir pra esse mercado, mas quando de repente você já tem uma engrenagem funcionando. Sim, É aí mais a fácil, questão, entendeu? aí É a mais questão fácil. também, eu acho que pega muito do Santos é assim. Com todo respeito, Tipo, Cabageiro, o Zé quem que é Rafael- Cabageiro, Mas irmão? foi bem contra o Cruzeiro, tá? Não, mas Deu ele 3 pode. pontos, Não, né? Resolveu então, contra o mas Cruzeiro, a parada é, Deu ele 3 pode ser muito bom. pontinhos. É. Só que quando você contrata, você fala, cara, não o sei que- se esse cara vai me entregar. O que é me difícil. pega muito no Santos, que é uma coisa que eu não gosto desse tipo de movimento, é o Gil, o Corinthians não quis, o Santos foi lá e pegou. O Juliano, o Corinthians não quis, o Santos foi lá e pegou. O Igor Vinícius, o São Paulo já não fazia questão. O Mike é a mesma coisa. O Zé Rafael. Então, o Santos está pegando jogadores que os clubes que eles estão abrindo mão. Claro que cada caso é um caso, mas eu acho que o Santos tinha que buscar saber por que os clubes estão abrindo mão. Pô, o Zé era um maluco. Assim, eu acho que os dois primeiros, Gil e Juliano, foi um caso bem específico de Série B, assim, pra trazer os caras tal. O que complica depois é a renovação com o Gil, e vai ficando, e vai ficando, e vai ficando. Não, mas eu vou te falar, do Gil no meio dessa brincadeira toda, ele foi um dos zagueiros mais regulares que o Santos teve. É, então, sim, sim. Tá ligado? No meio... O Zé, mano, tinha um problema na coluna lá. Os cara, ele veio pro Santos, pô, ele demorou 3 meses pra meter o uniforme de treino. É isso, então, mas é o que eu tô Pra ele falando. pisar no gramado. É isso que eu tô falando. Não, cara, Enquanto isso, pô, sabe o que o Palmeiras loucura, fez? loucura. Liberou o Mike pro Santos, liberou o Marcos Rocha pro Grêmio e trouxe um lateral de 25 anos, que já tinha um de 21. Mas eu acho que é o que tem também, velho. A situação do Santos hoje, É, o Santos é uma é. bagunça, velho. Dito isso, o Santos é o quê? Compôs Compôs, bem? acho que compôs, compôs. Não muda precisava- patamar, não. Eu acho que não permanece igual, porque você tem alguns jogadores que vão melhorar, compôs. Sabe qual que é a parada? É que o Santos precisava compor. Essa é a Bateu o questão. desespero, meu parceiro. Bateu o desespero lá nos caras do Santos. Os caras começaram, irmão, último dia da janela. Os caras chegaram à conclusão, vamos cair com o Neymar. É, Do porra. jeito que tá, nós vamos cair Traz com o Neymar. gente, filho. Quem tá assim é o Grêmio também, viu? Então, o Grêmio... Mas o- foi Fazer bem. loucura. Ó, Grêmio, Mas o Grêmio foi bem na Arthur, janela. Eu acho Balbuena, também. Carlos Vinícius, Marcos É Rocha, Grêmio William, agora? Eric Noriega. É.
O Grêmio, pra mim, muda de patamar. Eu também Tá, acho. mas- O Grêmio, pra mim, ela já... Pô, vamos lá. Vamos começar pelo moleque que destruiu no Maracanã, o Noriega. Nossa, ele jogou pra Meu irmão, cacete, o que velho. o Noriega fez no Maracanã contra o Flamengo é uma Duas loucura. bolas em cima Jogou da muito. linha. Nori! O passe que vira o pênalti É dele, né? Ele é um volante que jogou de zagueiro, Bom de porque o bola. Balbuena se machucou, né? O Balbuena chegou, se não me engano, jogou 3 jogos, se machucou, e aí entra o Noriega no lugar dele. O Noriega jogou contra o Grêmio na Sul-Americana, pelo Alianza Lima. E aí o Grêmio falou, opa, esse aqui eu quero. Foi lá, contratou. Eu acho que o Carlos Vinícius é uma opção ok para um centroavante ali, te gera opção. É isso, ok. O que mais? Balbuena. É que o Balbuena machucou, mas chegou para ser o xerife da zaga. Arthur mas eu vou te Balbuena. começou falar, muito meu bem, amigo, mano. se você pegar os últimos 3 anos do Balbuena, ele não consegue girar, assim. Pô, tudo bem, mas o 2016 início essa dele zaga, é Balbuena e espetacular. Kahneman. Pra quem tinha. 2016, essa zaga, Balbuena e Kahneman. Ah, Não, ia brincadeira. ser Tomava uma Tomava sacanagem, tomava mano. conta do futebol brasileiro. eu acho Arthur que muda- Balbuena, Carlos Arthur Vinícius, aposta. Marcos Rocha, William, Eric Noriega. Cara, Pra você pegar mim, o Marcos só Rocha compôs, começou velho. muito bem. O Não, Marcos mas Rocha o começou Arthur muito muda bem. muito, Noriega velho. jogou pra Não, caceta. Eu acho que muda. Eu acho que muda. O William eu acho que muda também. o patamar. Ah, então. Não, e Eu assim, acho que é tudo aposta. Eu tô falando daqui. Tem que olhar. O do campo que a gente viu aqui, e ainda mais porque o que o Grêmio tinha. Não, o menino é O bom. Grêmio tem problemaços. Os dois vão de muda do patamar? Eu acho que muda patamar. E assim, beleza, o William é um cara que a gente não sabe até É, aonde vai. Sim. Mas, por exemplo, daqui até o final do ano, pô, ele já melhora muito o time do Grêmio. É. O Grêmio tem muita dificuldade com bola, velho. É assustador, assim. É de verdade. bizarro, é bizarro. O Grêmio tem muita dificuldade com bola. E eu acho que o Arthur é um cara que muda mesmo, de fato. velho. O Arthur eu nem boto na conta, sabia? Porque o Arthur eu não sei se ele vai estar em campo. A questão do Arthur se o Arthur estiver em campo, beleza, Arthur muda o patamar. Mas eu nem vou colocar ele tanto na conta. O resto, pra mim, já muda o patamar. Eu Gente, acho que a ótica o patamar era muito ruim. Exato. Pode. Mas, por Aí exemplo, eu concordo, a gente O vê... lateral direito do Grêmio era o Serrote, foi isso. vendido. Jogou o Camilo de lateral direito, um volante. Jogou o Gustavo Martins, que é um zagueiro de lateral direito. Chegou um lateral direito. Dono da posição até agora. Você traz um camisa 10, você traz um centroavante, você traz 2 zagueiros que podem te ajudar. Eu acho que é isso. Então muda o patamar Baixo o Grêmio. Segundo os dois, pra você seria compor bem, Não, né? eu concordo, porque o patamar era muito ruim. então... Mas o patamar ser. era, pô, triste. Veio pelo Marcos Rocha, velho. O cara chegou lá, saiu jogando. Você aplica igual o Vasco, eu acho. Não, eu acho que era pior, a situação do Grêmio era pior que a do Vasco. O time Não, titular. não, eu Vasco digo, ainda eu digo é- assim, em termos de carência, aquilo que faltava e aquilo que foi contratado. O Grêmio tem jogos Senhores. nesse Campeonato Brasileiro, uma sequência grande de jogos assim, sofríveis. Gente, o Grêmio conseguiu perder pro Sport. O Sport tem uma vitória no campeonato. É. Em casa. E É o pra se Palmeiras? desesperar, meu. E o nosso verde? Porque é o Fala aí. Quem seguinte, tomou na conta? Kelvin? Andrés Pereira, Carlos Miguel, Sousa, Kelvin e o Jefté. Muda patamar. Será que muda? Porque perde Só Estevam, o perde André já Richard muda, Rios. Então, eu assim, Perde quem? o André perde o Estevam, Estevão, perde o Richard Estevão, Rios. Rios. O Estevão meio que já era certo, né? Ah, sim, mas ele Não, saiu não, os dois. você tá brincando Vamos- comigo. A Vamos botar produção na não conta. perdeu o Vanderlan também. Aí não. Ah, produção. Aí agrediu o ser humano. Vamos Hã? botar Não, na porque não conta. entra na conta. O John Johnson não gostava também. O Marcos Rocha também. O Vamos Marcos botar Rocha. na conta Mike. que o Palmeiras perde seus 2 melhores jogadores do ano até aqui. Também acho. Eu não acho que muda de patamar. Eu acho que o Andrés, ele é melhor que o Rios, mas a temporada do Rios, ela era num nível, altíssimo até aqui. O Jefté é um cara que chega para ser o reserva da lateral esquerda, substituindo o Vanderlan. Acho uma troca justíssima, porque o Vanderlan não conseguia não entregar aconteceu. o que a galera esperava e já tinha, sei lá, 5 anos de profissional Exatamente, e não conseguia exatamente. render. Mike e Marcos Rocha, eu acho que era uma troca natural em determinado momento para lateral Sim. direita. Caras que estão ficando mais velhos, estavam perdendo a rotação, Normal. perdendo a intensidade. Traz o Kelvin, eu acho que aí... E assim, a gente tem que ser honesto. O Marcos Rocha, quando jogava, ele entregava. Ele entregava, velho. Sim. Ele entregava, fazia... O Giai já era titular da posição. Eu não acho que o Kelvin seja um lateral para mudar de patamar a posição. Eu acho que o Jefferson... Mas o fato de você abrir mão de 2 mais 30 e trazer... Você já tem um jovem promissor Sim. e você traz um outro também de uma idade boa... Pra mim, o elenco do Palmeiras, ele encerra a janela melhor. Eu acho que encerra melhor, mas eu não sei se chega a mudar de patamar. Vocês Porque eu acham acho que tudo você tá bem, levando em pra consideração mim, que de ia verdade. perder o Estevão, né? Eu acho que permanece igual, cara. Eu iria no compôs bem, tá? Porque eu acho que a substituição... Eu acho que permanece igual. De verdade. Não, não acho que permanece igual. Não. Acho que compôs bem. Bom. Eu acho que o Andrés... Continua um o elenco Andrés bom, é uma mas um elenco contratação igual tava zaça. antes.
Acho que o Andrés é uma contra... Gente, é um cara de Absurdo seleção também. brasileira até outro dia. Eu também acho. Seleção Eu também brasileira acho. até outro Jogando dia. lá, Mas aí tá? você, Jogando. é que eu tô botando na conta que você perdeu os dois principais. Aí você tá trazendo um absurdo, que eu acho que é o Andrés. Mas então você compôs bem. Eu acho que você compõe. Você tem uma dificuldade, pô, você perdeu o Richard Rios pro Pode Palmeiras, ser, tá? era Pode ser. Cara, era um desastre, teoricamente, né? Não é porque no Richard Rios não é o Schweinsteiger. Mas, beleza, você traz Melhor. o Andrés pro lugar, então acho que você O compõe bem. Steiger também. O dia que o Richard Rios for pior que o Schweinsteiger... Eu acho que compõe bem por isso. Eu acho que prefiro ele. isso. Eu acho que assim, a janela da diretoria do Palmeiras, que eu tanto bato nos caras, ela é excelente, mano. Ela é com perfeição, assim. Você Palmeiras perder. tem time pra mais 5, 6 Exato. Você deixou o time muito mais jovem de uma temporada pra cá. Acho que é bom, Se você né? pegar o time titular do Palmeiras, é tudo cara novo. Tem que ser o Gomes, o Everton e só, hoje, de caras mais 30, provavelmente. Felipe Anderson. E o Felipe Anderson, que é um cara que te entrega ali, então eu acho que o eu Palmeiras gosto muito de como compôs o bem. Palmeiras se movimenta Eu no acho que se mercado. movimenta gosto bem. também. Essa do Andrés aí, mano, não, é coisa linda. o maior, Foi tipo, muito você ia boa. pagar 20, pagou 10, mano. Pô, absurdo. Não. Movimento absurdo. E você compõe é aquilo bem. que é a parada é, você perde um cara muito bom, pra mim, contrata o cara melhor. Pô, isso aqui é loucura. Eu já Só um ontem ponto. eu falei pagando sobre um isso terço. ontem. Melhor defende pra quê? Sim, sim. Aliás, tá indo concordo. bem esse vídeo no Instagram. O Palmeiras botou no compôs bem, né? Foi. Só queria fazer um ponto que eu acho que talvez pudesse até estar aqui, mas. Enfim, Não, mas não né? sei, você colocou no compôs bem você, o... Cara, muda o patamar, né? Pra mim muda, mano. Foi você que decide, então. Não, compôs bem. Ah, Compôs então- bem, então compôs beleza. bem. Eu acho que só ia fazer um ponto da janela do Bahia, cara. Porque eu acho que o Bahia, que ainda mais, é um time que tá no G4, aliás, campeão. Só de trazer um goleiro já muda o Então patamar. já mudou o patamar. Só de você ter um goleiro. Só que o Rogério também não bota pra jogar, né? Coisa do Rogério. Trouxe o goleiro e não bota ele pra jogar. Ontem não podia, porque não tava inscrito, mas no Brasileirão não jogou. Mas traz um goleiro, traz o Sanabria, que é um ponta que tá precisando, né? O Bahia tem poucos pontas à disposição. Tem o Cauê Furquim, que foi lá pegar no Corinthians, acho que é um moleque mais a longo prazo. Mas acho que o Bahia, até por estar no G4, talvez pudesse estar aqui e acho que fez uma boa janela. Acho que melhora o time titular também. Corinthians, transfer ban. Vitinho só, né? Vitinho. O time que menos contratou na Série A. Balança, Vitinho. Então esse aí foi o nosso Sai do Muro, deixe seu like, compartilhe e se inscreve também no nosso canal, beleza?